conhece pelo menos uma pessoa que ficou traumatizada com esse anime. Boas, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje eu venho trazer um anime que é meu queridinho, que tava faltando eu trazer ele aqui pro canal, que é ninguém mais, ninguém menos que Elfen Lied. Olha, esse anime aqui faz parte da minha adolescência, basicamente. Eu já perdi as contas das vezes que eu já assisti ele. E você pode ter certeza, se você me virar e falar assim, Ju, você quer assistir Elfen Lied? Eu sempre vou falar sim. E eu posso colocar ele aqui agora, eu vou parar absolutamente tudo que eu estou fazendo para assistir. É esse meu nível de vício em Elfen Lied. O anime é de 2004 e ele adapta um mangá de mesmo nome. Só que o que acontece? Quando tava saindo o mangá foi quando começaram a lançar o anime. Então o anime só adapta os 7 primeiros volumes, o mangá tem 12. Elfen Lied tem 13 episódios, né? E a gente tem uma diferença em relação ao final do anime e do mangá. Só que o que acontece? Eu não sou uma leitora de mangá, então eu não li o mangá de Elfen Lied, tá? Então eu não vou saber falar qual é a diferença do final das duas obras. Se por um acaso você acha interessante eu trazer isso aqui pro canal, essa comparação do mangá e do anime de Elfen Lied, eu já fiz com algumas obras aqui no canal. Volta e meia eu faço uma comparação por aqui. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se eu deveria trazer isso aqui ou não. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhar para aquele seu amiguinho que conhece o Elfen Lied ou que já ouviu falar e quer saber mais a respeito dessa obra pra saber se vai assistir ou não. Agora vamos à história. Aqui em Elfen Lied a gente tem a Lucy, que é uma Diclonius. Ela é um ser ali que acaba fugindo do laboratório, se enfia dentro d'água, perde a memória, vai aparecer numa praia e quem vai resgatar ela é o Kouta e sua prima Yuka. Então são duas pessoas aí que encontram ela. É como eu falei, né? Ela perde a memória, ela bate a cabeça lá, perde a memória e ela começa a falar niu, foi tudo que eu falava. Então, esse acabou se tornando o nome dela, né? O Kouta e a Yuka resolveram começar a chamar ela de Niu, porque essa era a única coisa que ela falava nesse tempo todo. Eles não faziam ideia de nada a respeito dela, mas eles viram que ela tinha protuberâncias na cabeça, tal qual chifres, né? E, assim, eles deram um jeito de esconder aquilo ali e eles começam a cuidar dela. Nesse meio tempo, a gente tem ali o responsável pelo laboratório tentando ir atrás para resgatar a Lucy. Essa aí é a premissa, mais ou menos, de Elfen Lied, né? Nós temos aí uma experiência que fugiu do laboratório e que as pessoas vão atrás dela. Acontece que Elfen Lied é um anime que ele não vai te enganar. Você não vai ter um início de anime fofinho pra depois ir lá e tacar as facas assim no seu coração, sabe? Não é isso que você vai ver aqui em Elfen Lied. Ele já deixa claro, logo de início, o que você vai ver e o que você tem que esperar do anime. Porque o primeiro episódio, os primeiros 10 minutos de episódio, você tem absolutamente tudo. Você tem cabeças rolando, você tem muito sangue pra todo o lado. Nós temos aí uma experiência que não possui roupas, ela possui um corpo muito humano, um corpo de mulher muito humano e não possui roupas. Tá? Então, assim, vai ter nudez sim. Então, logo esses 10 primeiros minutos, ele te prepara pro que vai vir por aí. Então, você não é iludido quando você vai assistir Elfen Lied. Se alguém virar e te mostrar a imagem da Lucy fofinha, ai, que menininha bonitinha, ai, cabelo rosinha, ela tem orelhinha. Não acha que vai ser sobre uma garota fofinha, porque ela não é fofinha. A parada é bem sinistra. E Elfen Lied, quando saiu, eu lembro que foi meio que não uma comoção, mas ele fez um sucesso muito absurdo, porque ele era um tanto diferente do que a gente estava acompanhando na época, né, 2004, a gente não tinha contato com tantos animes tão violentos assim, né, a gente estava muito acostumado lá com Dragon Ball, com Cavaleiros dos Zodíacos, que a gente não via esse tanto de sangue assim na tela. Eu digo isso porque não era tão fácil assim a gente ir atrás dos animes naquela época, né?
né, 2004, a gente tinha que ir atrás de fazer download mesmo, e era meio complicado a gente ter tanto acesso e ter tanta informação a respeito de tantos animes. Aí acaba que Elfen Lied caiu, né, nesse meio aí de, tipo, daquele monte de anime que a gente ia baixando, e muita gente acabou ficando traumatizado com o Elfen Lied, não só por conta de seu gore, né, a gente tem muito gore, a gente tem, cara, é coisa de você ver uma perna sendo cortada e você vê, tipo, os detalhes ali do desenho daquela perna, do parte interior da perna. Então, é esse nível aqui. Não só por isso, mas também por conta da história em si, de algumas cenas ali que são meio traumatizantes. Porém, eu confesso que é uma história que eu gosto muito. Eu gosto muito de acompanhar aí a história da Lucy e o quanto que a gente acaba podendo trazer algumas discussões com o anime, sabe? Porque em Elfen Lied a gente tinha aí a Lucy, que ela é uma cobaia, vamos dizer assim, ela é um experimento, e ela tem meio que uma função só, né? Ela é usada e meio que ela só tem a função de reprodução. Então, é contado ali algumas coisas ali a respeito dela. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, até porque caso você não tenha assistido Elfen Lied, eu ter falado isso às vezes também é um certo spoiler, mas eu não vou entrar em mais detalhes acerca disso. A gente vê que ela era meio que feita de gato-sapato, assim. Ela sofria muito no laboratório e a gente torce por ela ao longo da história, quando a gente sabe o que ela tava passando, quando a gente sabe mais a respeito da história dela. Ela é uma personagem bem profunda e a gente, ao longo desses 13 episódios, a gente acaba descobrindo bastante coisa, é passado bastante coisa e não tem um episódio leve praticamente, sabe? É coisa acontecendo, é coisa pesada acontecendo a cada episódio e, de fato, ele não é um anime pra todo mundo, sabe? Ele é um anime voltado pra quem gosta desse tipo de história mais pesada, quem não se importa em assistir histórias que tenham essa parte visual mais pesada, porque ele não tem censura, ele não tem sangue branco, tá? Ele não tem flash de luz em cima das coisas acontecendo, ele é cru, ele é super cru, não tem, tipo assim, uma câmera focando em outra coisa enquanto tá acontecendo as paradas aqui. Não, ele é cru. Se tiver uma cabeça sendo cortada, ele vai mostrar a cabeça sendo cortada. Então esse é um dos motivos, talvez, que Elfen Lied aí tenha causado esse certo trauma em tanta gente, sabe? Não é nem porque, tipo, a história de fato é super pesada, mas sim a parte visual dele é meio pegada, assim. Para algumas pessoas, a história de Elfen Lied pode parecer um tanto muito que acelerada, porque é muita coisa acontecendo, né? A gente tem várias coisas sendo contadas. Como eu falei, a gente tem bastante história em Elfen Lied. Logo nos 3 primeiros episódios já nos apresenta muita coisa, tanto do background da Lucy quanto do background do próprio Kouta, porque por mais que a gente tenha a Lucy como protagonista, porque as coisas giram em torno dela, a gente tem uma história muito forte do Kouta também, né? Ele tem um passado meio pesado também que é contado. Nos 3 primeiros episódios ele já faz essa introdução e ao longo dos outros a gente vai descobrindo mais a respeito, a gente vai descobrindo mais camadas dessa história, que vão ficando cada vez mais interessantes, diga-se de passagem. A Lucy não é a única diclônios que a gente tem na história, a gente tem a Nana, que é a número 7, ela também é uma diclônios, ela é uma versão talvez um pouco mais aprimorada da Lucy, tipo meio que uma Eleven da vida, elas são uma parada meio assim, sabe? Pra quem gosta de fazer relações assim. E a Nana, ela tem umas coisas assim, um tanto que servem pra gente discutir a respeito também, né? Certas ações dela, o jeito que ela se porta, o jeito que ela leva as coisas, como que ela se motiva. Então também é bem interessante e a gente vê aí a diferença das duas, né? E é muito interessante a gente analisar a diferença das duas, da Lucy e da Nana, o que acontece ali, porque as duas são a mesma espécie de clônios, mas é muito interessante a gente ver a diferença entre as duas, a diferença de tratamento entre as duas e o que aconteceu com cada uma delas por conta desse tratamento diferente
diferente que elas receberam. Então, acaba sendo bem interessante a gente reparar esse tipo de coisa também, sabe? Uma coisa bem importante de eu falar a respeito de Elfen Lied é uma certa polêmica que tem em cima do anime, que é a parte do eti dele. Principalmente por conta da Lucy, né? Porque ela é uma personagem que aparece sem roupa e coisas do tipo. Mas é o que eu falei, uma parte disso é explicada pela própria personagem. Não pela própria personagem, mas por sua essência. Como eu falei, ela é um objeto reprodutor, basicamente. Então, muitas coisas fazem sentido o porquê meio que ser sexualizada demais. Por mais que às vezes a gente tenha uma impressão de que ela haja como uma criança quando ela tá ali na new form dela, né? A gente tem essa coisa meio infantilizada e tudo mais. A gente entende que ela, tipo, ela bateu a cabeça, deu uma bagunçada assim na cabeça dela. A gente entende, mas esse é um ponto que acaba sendo discutido em cima de Elfen Lied, essa sexualização que a gente tem. Porém, é o que eu falo, isso é minha visão também, porque eu não sou o tipo de pessoa que tem lá tanto problema com isso, com o eti, tá? Eu sou muito tolerante em relação a eti, não é uma coisa que você vai me ver condenando, não é algo que eu sou de condenar à toa, então minha tolerância é bem alta, e pra mim, o eti do anime, ele é explicado por conta da própria natureza da Lucy. Um aspecto que eu sempre comento aqui nos vídeos é quando eu tô falando de algum anime, justamente sobre animação. Eu, particularmente, não acho que a animação de Elfen Lied seja uma obra-prima, tá? Apesar dela ser muito melhor do que muito anime que a gente vê hoje em dia, ela não é uma obra-prima, então se você estiver buscando aí um anime com uma super animação, você não vai encontrar com Elfen Lied, apesar de ser uma animação competente, sabe? Ela entrega bem as coisas. O design de personagens é ok, assim. Tem algumas, obviamente, alguns quadros que são meio esquisitos ali. Mas, de uma maneira geral, é uma animação competente. Não é a melhor animação que eu já vi na minha vida. Em termos de desenho mesmo, de animação, a parte visual da parada, não é. Mas é competente. Não deixa muito a desejar, não, sabe? Mas, enfim, já ficou o aviso aqui de que pode ser que você estranhe alguns quadros ali do anime que de fato não é lá tão bem feito assim. Porém, eu gosto muito de como que fizeram os vetores da Lucy, que é um dos poderes dela. É explicado no anime. No anime você consegue visualizar isso. Eu gosto de como foi feito ali, porque eu acho que é um 3D, mas é um 3D bem feito. Pra 2004 é extremamente bem feito. Se não for 3D, filho, eu bato palma, porque eu realmente não sei como que fizeram aquilo ali e ficou muito bem feito. Eu gosto particularmente de como aquilo ali foi feito, sabe? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, da minha fala apaixonada a respeito de Elfen Lied. Ele ainda continua sendo um anime muito conhecido, mas eu não sei se muitas pessoas ainda falam a respeito dele. Apesar de ser um anime que eu gosto muito, eu sinto que fica naquela coisa assim de tipo, é só uma indicação numa lista de animes de horror, terror, gore, sabe? Eu sinto que ele fica só mais uma indicação e eu precisava vir falar um pouco a respeito dele. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Manda pra aquela pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo, aquela pessoinha que você quer que assista Elfen Lied, que você não conseguiu convencer ainda, porque vai que esse vídeo aqui consiga te ajudar nesta quest. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!